Você tem curiosidade sobre a Grécia Antiga? Você certamente já ouviu falar sobre a guerra entre os gregos e troianos. Hoje, neste vídeo, iremos apresentar para vocês esse tema como talvez você nunca tenha visto antes. A guerra entre os gregos e troianos foi um conflito bélico, ou seja, um conflito armado entre Esparta, que foi uma cidade da Grécia Antiga, e a cidade de Troia. Troia localizava-se no Helesponto, que hoje é a Turquia. Troia era uma grande cidade cercada por uma muralha intransponível. Os personagens humanos que iniciaram esse conflito foram Menelau, o rei de Esparta, e Paris, o príncipe de Troia. Menelau, o rei de Esparta, era irmão de Agamenon, o rei de Micenas. Micenas era também cidade da Grécia Antiga. Agamenon foi o líder supremo dos exércitos gregos na batalha contra os troianos. Paris era o príncipe de Troia, filho mais novo do rei Príamo. Segundo a mitologia, Paris, quando ainda era adolescente, foi escolhido pelas deusas Hera, Atena e Afrodite, para escolher qual delas era a mais bela. As deusas, para suborná-lo, prometeram riquezas e vitórias, mas somente Afrodite prometeu a Paris que ele se casaria com a mulher mais bela do mundo, se assim ele quisesse. E ele queria Helena, a esposa de Menelau, o rei de Esparta. Por causa da promessa de Afrodite, Paris não hesitou, e a elegeu a mais bela entre Hera e Atena. Isso causou a fúria delas, e como retaliação, enviaram seus exércitos gregos para destruir Troia. Voltando aos personagens humanos, a guerra entre os gregos e troianos teria se iniciado após uma viagem diplomática de Paris e seu irmão Heitor, príncipes de Troia, a Esparta, governada por Menelau. Em Esparta, Paris conhece Helena, a mulher mais bela do mundo e esposa de Menelau. Paris se apaixona por ela imediatamente. Paris e Heitor são muito bem tratados por Menelau. No entanto, quando o rei de Esparta se ausenta, Paris decide raptar Helena e levá-la para Troia. Helena também se apaixona imediatamente por Paris por causa da promessa de Afrodite. Ao descobrir que Helena foi raptada, Menelau declara guerra contra Troia e consegue unificar as demais tribos gregas para guerrear contra os troianos. O líder supremo dos gregos era Agamenon, irmão de Menelau. O guerreiro mais forte entre os gregos era Aquiles. Aquiles era filho de Tétis, uma ninfa marinha, e de Peleu, o rei do povo Mirmidão de Tessália, um mortal. Quando Aquiles nasceu, sua mãe o mergulhou no rio Estige, o rio do reino de Hades, para que ele fosse invencível em suas batalhas. No entanto, sua mãe o segurou pelo calcanhar, e acabou que o calcanhar não foi exposto à água. Por isso surgiu a expressão calcanhar de Aquiles, ou tendão de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é a única parte de seu corpo que é fraca e vencível. Aquiles era belo, forte e corajoso. Com a ajuda de Aquiles, os gregos eram praticamente imbatíveis nos combates. Na guerra de Troia, Aquiles sequestra uma mulher troiana chamada Briseis. Aquiles matou seus 3 irmãos e seu marido. Agamenon, o líder dos exércitos gregos, possuía uma escrava chamada Criseis, filha de Crises, o sacerdote de Apolo, o deus do sol. Crises suplica a Agamenon que liberte sua filha em troca de um pagamento pelo resgate. Mas seu pedido é negado e pior, ele acaba sendo humilhado por Agamenon. Crises, o sacerdote de Apolo, suplica ao deus do sol que a humilhação que sofreu seja retaliada. Apolo aceitou a súplica e uma terrível peste caiu sobre os gregos. Os gregos decidiram consultar um adivinho para descobrir como solucionar o problema. O adivinho informou que a única alternativa para o fim dos males era Agamenon abrir mão de Criseis e devolvê-la a seu pai. Agamenon assim o faz e devolve Criseis a seu pai Crises. Inconformado pela perda de Criseis, Agamenon exige uma escrava substituta e escolhe Briseis, a escrava de Aquiles. Aquiles, por ser praticamente imbatível, poderia ter desafiado Agamenon, mas preferiu não proceder assim e abriu mão de Briseis. Mas como retaliação, ele informou a Agamenon que não iria mais lutar ao lado dos gregos contra Troia. Aquiles possuía seus próprios combatentes e ordenou a eles que se retirassem da batalha. Aquiles tinha um grande amigo chamado Patroclo. Patroclo era um soldado de Aquiles e Aquiles o treinava. Mesmo compreendendo a decisão de Aquiles de se retirar da guerra, Patroclo entendia que Aquiles e seus soldados deveriam continuar na guerra, pois era dever de um grego defender seus compatriotas. Até que um dia, Patroclo, enquanto Aquiles dormia,
vestiu sua armadura e convocou seus soldados para voltarem para a guerra. Todos pensavam que era Aquiles. Patroclo conseguiu fazer todos pensarem que ele era o lendário guerreiro. Assim que voltaram para a guerra, Patroclo enfrentou o melhor guerreiro troiano, o príncipe Heitor. O início da luta foi equilibrado, até que Heitor surpreendeu Patroclo e lhe cortou a garganta, matando-o. Assim que Heitor, pensando que estava lutando contra Aquiles, tirou o capacete que Patroclo usava. Viu que não estava lutando contra Aquiles. Os soldados de Aquiles, desconsolados, teriam que voltar e dar a Aquiles a notícia que seu grande amigo e uma das pessoas que ele mais amava tinha sido assassinado pelo príncipe de Troia. Agora iremos parar por aqui, mas calma! No próximo domingo, ao meio-dia, será postado a segunda e última parte desta história. Se você gosta deste tipo de tema, inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda e nos inspira a trazer os melhores conteúdos para vocês. Temos também outros temas, como relatos sobrenaturais. Lembra de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Estamos também postando shorts todos os dias às 9 da noite. Um abraço, conto com sua inscrição.